Fala, sábios! Sejam bem-vindos à comunidade Adquirindo Sabedoria. Hoje é uma aula talvez um pouco diferente, talvez mais curta, mas algo que eu percebi nos últimos dias e eu gostaria muito de compartilhar com vocês a respeito de ansiedade. Bom, apenas para contextualizar para vocês, eu estou num hotel, eu estou em Pato Branco, no Paraná. Eu vim atender uma mentoria presencial aqui. E enquanto eu estudava durante essa semana, fazia os meus devocionais, eu percebi algo numa palavra que para mim é muito conhecida, uma palavra que eu já estudei durante muito tempo, na verdade. Inclusive, já ministrei essa palavra publicamente, né? Em igreja, já falei na minha comunidade sobre essa palavra, só porque eu nunca tinha atentado para um pequeno detalhe que acaba mudando tudo, na verdade, quando nós temos um completo entendimento. Bom, eu estou aqui num quarto de hotel, estou gravando com o meu celular para provar para vocês que às vezes nós não precisamos de um super equipamento, um equipamento caríssimo para poder fazer uma gravação, nós temos bons recursos. Ontem mesmo, sabe, hoje eu estou com o meu microfone aqui, legal. Ele tá aqui por dentro da minha camisa. Mas ontem mesmo eu gravei um vídeo pro Instagram e eu liguei o microfone, achei que ele tava funcionando, mas não tava. E eu só consegui ver depois. E mesmo assim, o áudio ficou meio ruim, ficou com eco do quarto, etc. Mas eu usei um aplicativo no computador que fez com que o áudio parecesse que eu tinha gravado em um estúdio perfeito, com isolamento acústico, né? Parecia que o áudio eu havia gravado com um microfone caríssimo. Então não existe hoje mais impedimentos para que você possa começar a compartilhar tudo aquilo que o Eterno tem falado com você. O que existe é a sua falta de vontade, então presta muita atenção nisso. Chega de dar desculpa, comece a se posicionar, porque nós estamos acessando tempos que serão tempos difíceis, então é importante que nós possamos saber nos posicionar e ensinar as nossas crianças, as futuras gerações a se posicionar também. Volta e meia, sabe? Tá passando umas poeirinhas, não sei se é poeira aqui do quarto, da janela, da cortina que eu acabei de mexer, mas se vocês verem alguma poeirinha aí, saibam que é dessa movimentação aqui, tudo bem? Bom, a aula de hoje está no livro de Filipenses, na carta que o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, escreveu aos Filipenses. Eu estou com o meu computador aqui para poder ler o versículo, porque hoje, eu falei para vocês, hoje a aula lá não tem tanto script, porque tem um detalhe na carta aos Filipenses que Paulo fala, quando é para a gente vencer a ansiedade, vocês já viram no título da aula, e tem um detalhe que Paulo fala que mudou tudo. Essa é a grande verdade. E por isso que hoje eu só vou me ater a ler o capítulo. Eu lembro que existia um homem, eu já falei para vocês sobre ele, que é Jonathan Edwards, e por vezes os historiadores dizem que ele apenas escrevia o sermão e ele lia o sermão. Ele não tinha uma eloquência na fala, talvez, ele não tinha um bom discurso, uma boa técnica, ele simplesmente lia o sermão e as pessoas tinham visões do inferno com medo de serem lançadas diretamente no inferno. Essa é a autoridade que um homem de Deus carrega. Não sou um Jonathan Edwards aqui, mas quero me ater mais ao que as palavras da antiga sabedoria falam, porque elas são muito melhores, obviamente infinitamente melhores, eternamente melhores, imutáveis do que as minhas próprias palavras. Na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o apóstolo Paulo está aconselhando a respeito de como que nós podemos nos livrar da ansiedade. E essa palavra não é apenas para os filipenses, mas é uma palavra para nós, para mim, para você. Eu quero ler com vocês, e enquanto a gente vai lendo, eu vou explicando algumas coisas aqui para vocês. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Quando nós vemos o contexto de ansioso aqui, é a preocupação por algo que ainda não aconteceu. Imagina o seguinte, amanhã você tem uma entrevista de emprego e não aconteceu ainda, mas você começa a sofrer como se tivesse dado tudo errado, você começa a sofrer como se você já estivesse na pressão da entrevista de emprego. Vai acontecer alguma coisa daqui uma semana, por exemplo, você começa a ficar ansioso e sofrer por antecipação. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando você se encontra com uma situação, imagina o seguinte, um animal, você está na floresta,
Vou tentar citar um exemplo mais lúdico aqui para que vocês entendam. Mas você está numa floresta e você encontra com um animal. Naquele momento, você vai ter um medo. E o medo, ele vai fazer você acreditar, ou seja, você vai ter fé de que tudo vai dar errado. Que essa fera, esse animal vai devorar você. Porém, você pode ter coragem. E a coragem vai fazer você acreditar que, na verdade, você vai conseguir dominar essa fera. Então, a mesma atitude de fé pode levar você para um caminho ruim, porém para um caminho bom, dependendo da visão que você coloca em cima da situação. Ou seja, você, para ter medo, precisa ter fé. Você, para ter coragem, precisa ter o quê? Fé também. Então, se é a mesma fé que está sendo usada ou para ter medo ou para ter coragem, por que nós não a usamos para ter coragem? Pode prestar atenção, ambos, o medo e a coragem, eles são movidos por algo que ainda não aconteceu. Você tem coragem de que algo vai dar certo, então você executa uma ação. Você tem medo de que algo vai dar errado, então você deixa de executar uma ação. Ambos são movidos pela fé. Por que nós não escolhemos a fé para ter coragem de enfrentar? A ansiedade se baseia nisso, se baseia em um medo, um receio de algo que nem aconteceu ainda. Só porque esse algo nem aconteceu, talvez não vai acontecer, mas você já sofre, você já começa a penalizar, você já começa a sentir as dores de como se esse algo tivesse acontecido. O apóstolo Paulo segue. Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos ao Eterno. Quando nós estamos passando por um momento de ansiedade, vamos usar o exemplo da vaga de emprego. Você passa por um momento de ansiedade, é minha e sua missão nós orarmos e entregarmos isso em confissão para o Eterno Deus. Abba, eu estou passando por esse problema, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, eu estou extremamente preocupado, o meu corpo, o meu coração está angustiado por causa dessa entrevista de emprego que eu terei amanhã. Oração, confessa, eu te suplico para que tu, Abba, me livre dessa ansiedade, para que eu possa viver a minha vida, curtir a vida no dia de hoje e amanhã eu faça essa entrevista de emprego e tudo seja conforme a tua vontade. Suplicamos para que Ele nos livre dessa ansiedade, com ação de graças. Eu já te agradeço, Abba, por esse livramento que tu estás me dando, eu te agradeço porque tu estás limpando o meu corpo, o meu coração, minha mente e as minhas mãos dessa praga que é a ansiedade. Apresentem seus pedidos a Deus. Ou seja, nós vamos fazer com que as nossas petições sejam conhecidas através de oração, através de suplicar a ajuda do Eterno Deus e através de render ações de graças. Nathanael, por que nós temos que confessar? O Eterno não sabe já desses problemas que nós estamos passando? Sabe. Antes de nós passarmos por esses problemas. Porém, Ele espera que nós mesmos confessemos, nós mesmos venhamos admitir que nós estamos passando por problemas. Porque nesse momento que você admite, você reconhece sua fraqueza, reconhece o quanto ela é grande, o quanto você necessita da grandeza do Eterno. E aí vem uma promessa. Depois que nós oramos, suplicamos, rendemos ações de graças, nós apresentamos todos os nossos pedidos ao Eterno Deus, vem uma promessa. A paz de Deus, que excede todo entendimento, não tem como compreender, guardará os seus corações e as suas mentes no Mashiach e Yeshua. Imagina o seguinte, talvez na sua cidade aí tenha um quartel, né? Aqui na nossa cidade, não estou na minha cidade agora, mas na minha cidade tem um quartel onde geralmente ficam os guardas lá numa guarita, não permitindo com que pessoas não autorizadas entrem. A paz de Deus vai fazer o papel desse guarda. Ela vai ficar na porta do quartel, que é o seu coração. E a ansiedade vai tentar entrar, mas você já orou, já suplicou, já rendeu ação de graças, fez os seus pedidos conhecidos ao Eterno Deus. A ansiedade vai tentar entrar e o guarda pergunta, quem é? Ela vai dizer, sua ansiedade, eu preciso entrar para perturbar o Natanael. E aí o guarda vai dizer, que é a paz de Deus, que excede todo entendimento. Desculpa, você não está na lista. Você não vai mais entrar aqui, porque você não está na lista de convidados. Então, por favor, pode pegar o caminho de casa. Essa é a promessa que o Eterno nos faz, aqui o apóstolo Paulo está falando. Ok, vencemos a ansiedade, nossa vida está tranquila, a paz de Deus está guardando os nossos corações. O que nós devemos fazer agora para não viver mais uma vida ansiosa? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, amável, tudo que for de boa fama,
Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, agora que a ansiedade foi tirada dos nossos corações, nós podemos facilmente cair nelas. Porém, o apóstolo Paulo está dando aqui um conselho, um método, para que nós não venhamos a cair na ansiedade de novo. Tudo que for bom, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ou seja, a partir de agora, a nossa mente vai começar a pensar em coisas boas. Então você começa a consumir notícias de assassinato, de roubo, a notícia de que o governo aconteceu isso, aconteceu aquilo, você começa a encher o seu coração de ansiedade novamente. Então por que você não começa a consumir, a partir de agora, conteúdos que edificarão a sua alma? Conteúdos que farão você ficar mais forte, consolidado e fundamentado na rocha que é o eterno? Por que a partir de agora você não livra o seu coração de ansiedade? E esse antídoto você mesmo pode tomar todos os dias quando você vem ouvindo, por exemplo, as aulas da comunidade de crente e sabedoria, quando você vem ouvindo as palavras da antiga sabedoria, quando você vem estudando assuntos que são espirituais, que transcendem o mundo físico, ou você começa a se dedicar para algo melhor no seu trabalho, algo melhor na sua vida pessoal. Você começa a se dedicar para desenvolvimento pessoal, para parar com a procrastinação, para ter mais disciplina. Isso começa a encher a sua mente de coisas boas. Se houver algo de louvor nisso, pense nessas coisas. Preste atenção. Quando nós vamos orar para uma pessoa, para que ela vai ser curada, para ela receber cura do eterno, normalmente nós oramos pedindo o quê? Eu oro pedindo para que tu abençoe essa pessoa, para que tu cure essa pessoa. E na sua mente, você imagina aquela pessoa curada. Você não fica imaginando assim, eu oro, aí lá no seu íntimo, na sua mente, eu já sei que ela não vai ser curada mesmo, então eu só estou orando aqui para as pessoas verem que eu estou amando essa pessoa. Não, você ora crendo, colocando na sua mente uma imagem de que ela está sendo curada, que você vê essa pessoa de pé, curada e testemunhando sobre aquilo que o Eterno está fazendo sobre a vida dela. Então sempre se certifica de pensar em coisas boas, como que vai ser o teu futuro, um futuro com um casamento alinhado, com os filhos obedientes, próspero, compartilhando a palavra do Eterno. E aí o último conselho que o apóstolo Paulo nos dá: tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, ponham em prática. O que ele está querendo dizer aqui? Não adianta você só ver um exemplo em mim, não adianta você só receber algo de mim, aprender de mim, se vocês não colocarem em prática. Não existe nenhuma dessas promessas se cumprindo na vida de vocês. E ele conclui dizendo: e o Deus da paz estará com vocês. Agora não é só mais a paz de Deus guardando os corações, mas quando a gente começa a colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende, o Deus da paz anda conosco. Não somente a paz dele, mas o Deus da paz anda conosco. E sábios, ok, tudo isso eu já sabia, tudo isso eu já tinha ensinado, e talvez já ensinei até para vocês aqui em alguma live, mas o que para mim me chocou mais no momento que eu estava lendo essa passagem novamente essa semana em um devocional, é o que vem no versículo antes de o apóstolo Paulo começar a falar: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo apresentem pela oração, súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos ao Eterno. O que vem antes é o que para mim mudou tudo nessa semana. E é exatamente isso que eu estou prestes a compartilhar com vocês. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Porém, antes disso ele fala: perto está o Senhor. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com perto está o Senhor? Nós não precisamos ficar ansiosos porque o Senhor está perto. Ele está cuidando de nós. Se você, por exemplo, tem uma dificuldade para enfrentar ou vai enfrentar algum tipo de problema, sabe que vai ter que enfrentar um tipo de problema ainda essa semana, não anda ansioso, sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Ele está perto de você. Ele está perto de você para te aconselhar, para cuidar, para te sustentar debaixo das potentes mãos dele, debaixo da soberana graça dele. Perto está o Senhor. Então por que você tem vivido de forma ansiosa? Eu mesmo já estudei diversas vezes essa passagem, diversas vezes, ainda sabendo dessa passagem, passei por momentos de ansiedade, mas eu nunca tinha prestado atenção de que perto está o Senhor. E nesse momento em que Ele está perto, eu tenho um auxílio
que não é somente as minhas mãos tentando fugir da ansiedade, mas é porque o Senhor está perto. Ele me livra de toda ansiedade. Sabes, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que mais lhe impactou na aula de hoje. Eu espero ver vocês numa próxima aula. Nós estaremos juntos e assim alcançaremos sabedoria.